Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, neste sábado, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 7 do Evangelho de São João, dos versículos 40 a 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e esses lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para sua casa. Amados e amadas de Deus, a palavra de Deus coloca hoje diante de nós a perguntas por Jesus. A pergunta: quem é Jesus? A pergunta pelo mistério mais profundo de Jesus. O Evangelho começa dizendo: ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Amados e amadas de Deus, a pergunta por Jesus. Jesus fala com autoridade, Jesus ensina com autoridade ao ouvirem as palavras de Jesus. Amados e amadas de Deus, o ensinamento de Jesus. O ensinamento de Jesus que fascina as pessoas. O ensinamento de Jesus que toca o coração, toca o mais profundo do ser das pessoas. Então diziam que ele é o verdadeiro profeta, outros diziam que ele é o Messias, mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia?" Quer dizer, pode vir da Galileia coisa boa? Né? O Messias virá da Galileia? Né? E dizem: não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Quer dizer, né, que o Messias, por ser descendente de Davi, virá de Belém. Amados e amadas de Deus, o texto se conclui, essa primeira parte: assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus, por causa da origem de Jesus, por causa da identidade mais profunda de Jesus. Continua o Evangelho: alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para o sumo sacerdote e os fariseus, e esses lhe perguntaram: "Por que não o trouxeste?" Amados e amadas de Deus, os guardas do templo. Os guardas do templo que vão prender Jesus, mas não prendem Jesus. E é interessante a resposta dos guardas. Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Quero dizer, a palavra dele fascina, o ensinamento dele fascina, o ensinamento de Jesus fascinava.
as pessoas. Ele ensinava como quem tem autoridade, não como os profetas, não como os mestres da lei do tempo de Jesus. Jesus ensina com autoridade. Ele diz, em verdade, eu vos digo. Ele fundamenta a autoridade de seus ditos. Ele fundamenta a autoridade dos seus ensinamentos. Então os fariseus disseram-lhes, também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Amados e amadas de Deus, chama o povo de maldito, porque o povo acredita em Jesus, porque o povo é capaz de perceber quem é Jesus, porque o povo é capaz de perceber o mistério mais profundo de Jesus. Por isso acredita em Jesus, por isso acredita na palavra de Jesus, por isso crê nos ensinamentos de Jesus. E agora a palavra de Nicodemos. Nicodemos diz o Evangelho, Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse, será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Amados e amadas de Deus, Nicodemos é o homem sensato que se encontrou com Jesus. Nicodemos é o homem que já está com o coração fascinado por Jesus, por isso ele objeta. E respondem então, também tu és Galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. Amados e amadas de Deus, da Galileia não surge profeta. Jesus é Galileu, Jesus cresceu na Galileia, Jesus é chamado Nazareno, Nazareu, ele é de Nazaré na Galileia. Amados e amadas de Deus, que essa palavra de Deus nos ajude a entrarmos no mistério mais profundo de Jesus, que essa palavra de Deus nos ajude a percebermos bem quem é Jesus, que essa palavra de Deus nos ajude a percebermos que Jesus é o Filho de Deus, que essa palavra de Deus nos ajude a nos deixarmos fascinar pelos ensinamentos de Jesus, pela beleza dos ensinamentos de Jesus. Ele fala com autoridade, ele ensina com autoridade. Ninguém jamais falou como este homem. Olhemos os evangelhos, escutemos a sua palavra, nos deixemos encantar pelos evangelhos. Ninguém jamais falou como este homem. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.